Olá, cumprimento a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a professora Simone Rohrig e vou abordar hoje o tema, a obra, melhor dizendo, da filósofa Hannah Arendt, O Homem que Não Fazia Perguntas. O que esta obra traz? Nesta obra, Hannah Arendt falou sobre o nazista Adolf Eichmann. Quem foi Adolf Eichmann, né? Qual foi o papel dele no Holocausto? Eu acho que a gente poderia dizer que o Holocausto foi uma das piores coisas, um dos piores momentos que aconteceu, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ó, eu vou explicando para vocês aos pouquinhos, tá? Por partes, e depois, talvez na próxima aula, eu leia o texto na íntegra para vocês. Vou deixar também em PDF, que é para que vocês possam ler com tranquilidade, porque é um texto filosófico, é um texto onde a pessoa tem que ler várias vezes, até para entender, né, a visão que Hannah Arendt tinha. E na próxima aula eu vou trazer o texto, deixar o texto em PDF para vocês. E vamos seguindo aqui. Bem, na obra O Homem que Não Fazia Perguntas, Hannah Arendt falou de Adolf Eichmann, porque Adolf Eichmann era a pessoa responsável pelo transporte dos judeus para o campo de concentração em Auschwitz. Então, o que o nazista Adolf Eichmann fazia? Ele cuidava do horário dos trens. Ele, sentado no escritório dele, ele fazia planilhas e determinava os horários, né, que os trens partiriam para o centro de concentração. Ele era responsável, então, pelo transporte dos judeus, né? Ele que fazia, determinava os horários e, enfim, os trens saíam cheios de judeus. Então, os trens tinham crianças, mulheres, jovens, adultos, idosos, muitas pessoas, né? E muitas às vezes estavam doentes, muitos tinham febre tifoide, eles passavam fome, eles passavam sede, eles sentiam muito frio ou muito calor, né? Dependendo. Assim, então o Adolf Eichmann, ele não se sentia um assassino ou um nazista cruel que matava pessoas, né? Ele não se sentia assim. Então vocês vão ver nas próximas aulas que o Eichmann, ele nunca fez perguntas, ele se sentia um simples funcionário, digamos, né? Porque ele era um militar, então ele cumpria ordens dos seus superiores. Então, para ele era normal, natural. Vai sair o trem segunda-feira às 13 horas
parte um trem com judeus para o campo de Auschwitz. Lá no campo de concentração, quando os judeus chegavam trens lotados de judeus. Eles saíam, né, dos trens e eles iam para a câmara de gás, aonde eles pensavam que tinha chuveiros para eles tomar banho. Então eles tinham que sair, se despir, deixar todos os bens ali, né? E entrarem nas câmaras de gás. E eles então muitas vezes pensavam que iam somente tomar banho, mas não, eles iam ser mortos. E eles eram cruelmente assassinados ali dentro. Eles entravam e lá os nazistas trancavam as portas, ninguém mais saía e eles eram mortos com gás Zyklon. Isso Hannah fala nesta obra, né? Outra coisa que eu posso dizer para vocês, que eles eram mortos com gás e depois eles eram queimados e os seus pertences eram saqueados. Uma coisa que eu não falei, mas que eu lembrei agora, é que quando os trens, né, chegavam no campo de concentração, eles faziam uma seleção ali das pessoas que iam para a câmara de gás. Então, os mais jovens e saudáveis, eles recrutavam para trabalhos, né, para trabalhos assim atrozes. Eles recrutavam e poupavam a vida deles naquele momento, né? E Hannah sempre viu Adolf Eichmann como um nazista cruel, até o momento que ela fala, que ela participa e depois fala em outro momento, em outra obra, que ela, no julgamento de Eichmann, ele se dizia que ele não se considerava um assassino, né? E ele achava aquilo tudo normal, ele simplesmente fazia o que os seus superiores mandavam. Então ele se sentia normal. E para ela foi uma coisa muito estranha, porque como ela foi prisioneira, né, dos nazistas, ela fugiu, e depois que ela fugiu, ela foi morar na França e depois nos Estados Unidos. Ela sentia que Adolf Eichmann era uma pessoa muito cruel, assim como todos os outros nazistas. E quando ela participou do julgamento dele, ela viu que ele não era um monstro que ela imaginava que ele fosse, que ele era um homem comum, que ele trabalhava, né? Depois ele conseguiu sair da colônia, não, do campo, desculpa. E ele conseguiu escapar e sair e não trabalhar mais assim com os nazistas, e ele se refugiou na Argentina. E lá ele teve uma vida normal, comum, trabalhador de uma fábrica, né? Todos os dias ele ia, trabalhava normalmente com outro nome, ele não usava este nome, né? Ele não usava o nome de Adolf Eichmann, ele não usava, ele usava outro nome e ele ia, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa onde tinha a mulher e os filhos, e no outro dia fazia a mesma coisa.
até ser resgatado, resgatado não é a palavra, até ele ser preso, né? Ele foi preso na Argentina, em Buenos Aires, e aí depois se desencadeou o julgamento de Eichmann, enfim. E aí a Hannah percebeu aquilo que eu já falei para vocês, que ele não era o monstro que ela imaginava. Então, Adolf Eichmann era o responsável pelos trens que saíam para os campos de concentração, que levavam os judeus para Auschwitz. E chegando em Auschwitz, eles eram levados para as câmaras de gás, para a câmara de gás, né? Onde eles eram mortos, né? E depois queimados. Mas o que eu posso dizer assim para vocês é que o mal, por que Hannah fala nesta obra que isso é a banalidade do mal? Porque a pessoa faz o mal, às vezes, como se fosse uma coisa comum. Ele sabia que as pessoas que estavam entrando nos trens que ele determinava os horários de partida para o campo de concentração em Auschwitz, elas seriam mortas. Ele sabia disso, Eichmann sabia disso. Porém, ele não se sentia culpado, porque não foi ele que foi lá e que colocou as pessoas dentro da câmara de gás e que ligou o botãozinho, não sei como era na época, estou dizendo aqui agora, ligou lá o gás e matou as pessoas. Então ele não se sentia culpado, para ele era um trabalho normal, mas era ele sim o responsável. Ele não era um assassino direto, né? Assim, direto. Ele não ia lá, pá, e matava. Mas ele contribuiu, ele fez parte de tudo isso aqui que aconteceu. Ele era um nazista, ele organizava os trens, e dos trens que ele organizava, judeus, milhares de judeus usavam o trem para ir para o campo de concentração em Auschwitz, e lá eles eram mortos. Ele tinha culpa, sim, mas não se sentia culpado. Isso é que é a banalidade do mal, porque o mal virou uma coisa comum, né? Uma coisa assim, é normal mandar encher um trem de pessoas e matar. É uma coisa normal. Ah, mas eu não tenho culpa porque não fui eu que matei. Na cabeça dele era assim, né? Mas eu vou deixar assim para vocês, né? Na próxima aula, continuar com vocês na próxima aula. Continuar falando, né? De Auschwitz, vou falar de Adolf Eichmann, vou falar de trem. Eu vou ler a obra completa, tá? Não é longa, tá? Não é um tempo muito extenso. Eu vou ler para vocês na íntegra e deixar o PDF para que vocês possam acompanhar direitinho depois, tá ok? Então, eu quero dizer que foi um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, e aguardem a próxima aula, que será muito importante e será muito bom para que vocês conheçam a obra inteira, né? Prometo que não vai ser cansativo, vai ser uma coisa assim, um texto bom, é um texto bom,
Ele não é grande, eu consigo ler para vocês, de forma que não fique muito longo, né, e cansativo. Então, na próxima aula, nos vemos de novo e foi um prazer e tenham uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, que a vida de vocês e os dias de vocês sejam repletos de paz. Beijinhos e até daqui a pouco.